Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A palavra diz assim no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, no versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei a saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também sou homem de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e aquele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele faz. E Jesus maravilhou-se ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em todo Israel encontrei tanta fé. A trajetória de Jesus, ela é uma trajetória onde, de maneira voluntária ou de maneira involuntária, nele se cumpriram todas as profecias. Aquelas que ele poderia cumprir, se fosse ele uma farsa, ele cumpriu. Mas aquelas que se cumpririam automaticamente sobre a vida dele e não dependiam dele, também se cumpriram. Como a crucificação, como ele ser ferido do lado, nenhum dos seus ossos ser quebrado. Durante o ato da crucificação lhe deram de beber fel, todas essas profecias. E os locais onde Jesus morou também foram cumprimentos de profecias. E tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma serás a menor das cidades. E aí Jesus nasce em Belém de Judá e se cumpre essa profecia. Mas ele nasce em Belém de Judá, mas se muda junto com seus pais para Galileia, Nazaré. E também se cumpre uma outra profecia que dizia que o Messias seria chamado de Nazareno. Cresce em Nazaré, porém, em determinado momento, a palavra diz que ele se muda para Cafarnaum. E aí uma outra profecia se cumpre, que dizia que ali em Cafarnaum, naquela banda do mar, o povo que andava em trevas ia ver uma grande luz. Então Jesus ele passa a residir em Cafarnaum e ele se torna o quartel-general do seu ministério. Dali ele sai para grandes operações, grandes milagres, e ali em Cafarnaum também ocorrem grandes milagres. Grandes são os feitos dele naquela cidade. A palavra fala que Jesus, entrando em Cafarnaum, chega diante dele um centurião. Era um milico, irmãos. Era um soldado romano, uma pessoa que não era do povo hebreu, não era um judeu. Ele era um romano e ele era um comandante de uma tropa de 100 homens. Daí o nome centurião. Um homem que estava debaixo da autoridade, de uma autoridade, certamente, dentro da cadeia de hierarquia romana, e ele tinha sobre a sua autoridade 100 soldados. E um desses soldados estava atormentado, doente, enfermo, numa situação terrível. E ele chega diante de Jesus clamando por esse soldado. E Jesus diz para ele: olha, eu vou até a sua casa e lhe darei saúde. Mas o centurião na hora respondeu dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Somente uma palavra sua e o meu criado vai ficar curado. Aqui há algumas conjecturas. Algumas pessoas dizem que ele não queria receber Jesus em sua casa, por se tratar de um romano, talvez tivesse alguma idolatria na sua casa, alguma situação, enfim, complicada. Eu não acredito nisso, porque a palavra fala no Evangelho de Lucas. Nesse Evangelho, ele traz uma outra perspectiva sobre esse centurião, mostra que ele ajudou, que ele construiu a sinagoga e ele amava o povo de Israel. Então ele tinha uma fé em Deus, da ideia que se tinha de um único Deus. Agora é interessante que ele diz o seguinte para Jesus: olha, não precisa entrar na minha casa. Isso vai contra aquilo que pedimos ao Senhor. Nós, às vezes, como Zaqueu, pedimos: entra na minha casa, entra na minha vida, e ele diz: não precisa entrar na minha casa. Aquele homem, ele acreditava no poder da palavra de Deus. Ele sabia, por ser um militar, que a palavra ela possui uma autoridade, ela possui um peso. E ele diz: olha, eu sou também alguém que estou debaixo de uma cadeia hierárquica, uma cadeia de autoridade. E eu digo para alguém: faz, a pessoa faz. Eu digo: não faz, a pessoa não faz. Ele sabia disso. Então ele diz para Jesus: se você disser, fique curado, uma só palavra sua, e vai acontecer. Ele reconhece, a fé dele o leva a reconhecer a autoridade de Jesus. A autoridade que o próprio Senhor Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então ele não precisava que Jesus entrasse na sua casa, e Jesus nem foi até a casa dele. Ele proferiu uma palavra. E aquele criado foi curado, foi restaurado daquela situação. E meditando nesse texto, eu pude observar algumas coisas. Primeiro ponto,
Aquele homem creu no poder da palavra e ele se apegou a isso. Ele sabia que a palavra de Deus produziria um efeito restaurador, transformador. Ele sabia que uma palavra só, todo o mal se dissiparia. Ele creu no poder da palavra e na autoridade de Jesus. Irmãos, e nós sabemos que o justo viverá pela fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando ele reconheceu isso, Jesus ele diz depois, em todo Israel não se viu tamanha fé. Será que você tem crido no poder da palavra de Deus, naquilo que ele te prometeu? Será que a tua confiança está agarrada a isso? Será que você respeita a autoridade que Jesus tem no mundo espiritual e que as promessas dele não falham? Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Não é difícil, não, é impossível, você não consegue. A Bíblia diz que quando Jesus chegou em Nazaré, lugar onde ele cresceu, ele não pôde operar milagres porque não criam nele. Diziam, não é esse o filho de José e de Maria? O filho de José, o carpinteiro? Então, a falta de fé é um agente de inibição da operação divina. Deus não opera porque não cremos. E aqui fica um outro ponto que eu quero ressaltar para os irmãos, é que o Senhor não ouve as nossas necessidades, ele ouve a nossa fé. Deus não se inclina para as nossas necessidades, ele se inclina para a nossa fé. Todo homem necessita de salvação, mas só alcança a salvação aquele que crer nela, por meio de Jesus. Então, não adianta, você pode ter a tua necessidade, você pode ter o teu sofrimento, a tua angústia, o teu deserto, a tua luta, você pode colocar isso tudo diante do Senhor. Se você não crê, o Senhor não pode operar. Não é que Deus não quer operar, ele não pode operar porque não há fé. A moeda do mundo espiritual é a fé. E é uma moeda, é um câmbio meio engraçado, né? Porque é uma moeda meio que de mentirinha, porque a fé, a Bíblia diz que a fé vem de Deus e volta para ele, então é como se fosse um empréstimo. Ele te empresta essa fé para você adquirir as coisas no mundo espiritual. E depois essa fé volta para ele, é um empréstimo. A fé não é nossa, é dele. Ele nos empresta para que venhamos, através dessa fé, quando a alcançamos, adquirir as bênçãos espirituais para nós reservadas. Agora você tem que querer essa fé, você tem que buscar essa fé. Abraão creu no impossível, estava plenamente convicto de que Deus era fiel para cumprir aquilo que prometera. Ele tinha tanta certeza que Deus ia cumprir a promessa, que ele sabia que se ele matasse Isaac naquele monte, Deus tinha poder para fazer ele ressuscitar e cumprir a promessa de que suscitaria descendência para Abraão através de Isaac. Isso é fé. Aquele homem não precisou ver Jesus, ele não precisou que Jesus entrasse na sua casa para ter o seu problema resolvido, mas ele pediu que uma palavra fosse proferida. E isso para ele foi o suficiente. Meu irmão, minha irmã, Deus não é surdo e nem mentiroso. Se você já pediu, ele te ouviu. Se ele prometeu, isso irá acontecer. Lá em Daniel, quando Daniel passa 21 dias lutando, buscando do Senhor uma resposta, o anjo chega até Daniel e ele diz: Daniel, servo muito amado, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a buscar ao Senhor, foram ouvidas as tuas súplicas. O que o Senhor está dizendo aqui? Eu te ouvi lá no início. Desde o primeiro dia, a tua primeira oração eu escutei. Agora tem um tempo. Escutei a primeira oração. Já estava decretado, já foi ouvida a tua primeira súplica, eu já escutei. Agora você tem que esperar se cumprir o tempo. Então se apega à palavra, meu irmão. Se apega à palavra, minha irmã. Porque a fé ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E essa palavra fortalece o nosso coração. Aquele centurião ele tinha certeza disso. A palavra dele tinha um peso. Ele dizia faz e fazia. Ele não precisava estar presente. Ele não precisava ver Jesus, nenhuma cerimônia, nenhum ritual de cura, coisa grandiosa, nada disso. Ele sabia que uma simples palavra mudaria a situação dele. E uma simples palavra vai mudar a sua situação. Vai transformar o seu deserto. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Confia no Senhor e confie na autoridade da palavra dele. A autoridade que a palavra dele possui no mundo espiritual. Creia nessa palavra. Peça ao Senhor fé. Faça que nem o pai daquele menino, daquele jovem possesso. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E o Senhor vai te ajudar. Quero deixar contigo essa palavra, que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.